E hoje então, a sexta live do minicurso Terapeuta da Origem. A gente vai falar sobre depressão e dores osteomusculares. Vamos tentar entender um pouquinho essas nuances, o porquê que às vezes os pacientes podem ter esse vínculo, né, de alguns sintomas juntos com esse processo depressivo. Mas, antes de mais nada, para quem ainda não conhece muito bem você, aqui quem não é do curso Origem, não te viu ainda, conta aí para o pessoal quem é você, de que cidade você mora, com o que você trabalha. Bom dia para todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer muito o Ivan. Para mim é uma honra estar aqui, que eu acompanho o Ivan, sou uma fã, antes de ser aluna, de ser mentorada. Meu nome é Andréia, eu sou terapeuta ocupacional de formação. Terapia ocupacional, para quem não conhece, é prima irmã da fisioterapia, tem o mesmo conselho. Trabalhei um ano com reabilitação física de criança, 3 anos, acho que foi isso, e não era para mim. E eu sempre gostei muito da área de saúde mental. Então, eu me especializei em saúde mental. E desde 98 eu trabalho com saúde mental. Trabalhei em hospital psiquiátrico, trabalhei em CAPs, em residências terapêuticas, trabalhei em todos os serviços substitutos à internação, ao manicômio, desde 2001. E moro em Mococa, que é interior de São Paulo, Minas praticamente, porque da minha cidade vai a pé para Minas. Então, eu sou um pouco mineira. Eu trabalhei mais de 20 anos em CAPs e estou há 1 ano e meio agora em consultório, em uma outra pegada, porque foram bem mais de 20 anos de SUS. Muito bom. Então, tu tem uma vasta experiência com pacientes com alterações comportamentais, depressão e mais. Então, eu acredito que você vai contribuir muito aí com o pessoal que está assistindo a live com relação às vivências, o que eles perceberam, o que eles tiveram na história da família também, né? Porque nós, como terapeutas, temos histórias na família também nesse processo, mas também os pacientes que chegam até nós dia após dia. E como é que, me conta, como é que foi que tu me encontrou, o que fez você cair no curso Origem, o que aconteceu? Nossa, eu acho que foi Deus. Brincadeira. Assim que eu saí onde eu trabalhava, que teve uma readequação de pessoas que estavam à frente, aí a gente sabe o que acontece, eles tiram quem é capacitado, quem já está mais tempo para diminuir o salário. Foi bem na pandemia, E aí eu pensei, meu Deus, e agora? Mais de 25 anos, trabalhando. E aí eu sempre estudei muito, tanto pós-graduação, como curso de extensão, como livro, ler, eu sempre gostei de ler. E aí, fuçando no Instagram, minha irmã me mandou um perfil e eu acabei fazendo um curso. Então, o seu não é minha primeira formação na área da origem emocional. Mas quando eu vi, eu achei que era assim, o único que existia. Sim. Fiz, terminei, mas eu vi que da saúde mental não tinha nada. E era a minha área. E me interessou isso, a origem emocional, das doenças, porque no meu trabalho eu já acompanhava, na minha formação acadêmica também, o curso direcionava para isso, para a integralidade, para o ser humano como um todo. A mente influenciando o corpo influenciando a mente e o meio. E eu falei, não pode ser assim, porque algumas coisas eu via que eu falava, não pode ser uma aplicação de técnica num livro, E algumas, eu queria ser mais assertiva, e aí eu achei você pesquisando, e comecei a acompanhar, e nós temos um grupo de terapeutas que apoiam uma outra, colocamos no grupo,
né? Esse grupo, todo mundo, quando precisa, nas lives, na programação do Ivan, que vai se espelhar. E aí eu falei, gente, eu preciso, mas eu estava fazendo PNL, estava fazendo outras coisas. E aí você lançou uma semana, eu participei, fui atendida, e eu falei, não, eu preciso fazer, porque tem que ser o Ivan, né? Então foi assim que eu te conheci. E isso faz quanto tempo? Você lembra? Nossa, acho que não faz nem 6 meses. Nossa, nem você já terminou a formação, que tem 2 anos de disponibilidade, mas você já finalizou todo o conteúdo. Algumas pessoas me perguntam, quanto tempo eu posso terminar o conteúdo, né? Então, a gente tem 60 horas aulas, tem pessoas que com 2 meses terminam, tem pessoas com 6 meses, tem pessoas que duram 2 anos. Então, tem a possibilidade de, durante 2 anos, você ter acesso a todo o conteúdo, ver e rever quantas vezes quiser. Mas tudo depende da disponibilidade, né, da pessoa, né? Quanto tempo a pessoa tem e pode se dedicar, né? Então, eu queria muito. Como eu queria chegar nas constelações e tem... Passo a passo. O Ivan não deixa pular. Não, o Ivan não deixa pular, né? E eu também cheguei com aquela ilusão, eu vou olhar por cima, porque eu já... Não, é outro curso, é outra didática, é outro em cima, é outro olhar. Sim. É outro olhar, muda, completamente diferente. A gente brinca no grupo que a gente pagou muito caro para te conhecer, porque o outro curso foi bem mais caro que o seu, e foi precisando fazer esse para te conhecer, né? Uhum. Sim. Então, fez sentido depois para você entender que é preciso passo a passo para chegar lá no contexto do comportamento, né? Porque eu tive alguns alunos que vieram de outras formações e queriam pular etapas, né? Não, porque eu já conheço tudo, essa parte de fundamentos, agora eu vou lá para o final, e lá no final agora eu entendo todo o contexto comportamental, já porque eu já tenho a base. Só que daí começa a assistir a aula da parte comportamental, eu vejo que às vezes falta detalhes. E aí eu tive isso vivendo às vezes na aula ao vivo, né, presencial com alunos antigamente, antes da pandemia, que alunos vieram de outras formações e daí eles ficavam perdidos comparados aos alunos que vinham da origem emocional, porque da origem a gente acaba integrando várias possibilidades de causa. E aí eles vinham só como uma verdade absoluta. E aí, quando chegava naquela verdade absoluta, quando vai entrar no comportamento, nem sempre é uma verdade só, existem várias nuances e possibilidades para chegar àquele contexto. E aí, às vezes, ficavam perdidos porque não conseguiam raciocinar, né? Por isso que a gente cobra tanto raciocínio, né? É o que aconteceu comigo. Raciocinar sobre o entendimento, é o porquê que aquele órgão está entrando em disfunção. Quando a gente raciocina, é muito mais claro entender depois o comportamento. Por que essa pessoa tem um comportamento de depressiva? Por que essa pessoa tem um comportamento de agressiva? Porque há um sentido daquilo que está a alteração. Não é um passe de imagem. Não, agora você é agressivo hoje. Agora você é depressivo hoje. Não é por acaso, né? Tem um intuito de ser daquela forma, um contexto biológico. E aí, quando a gente começa a estudar e começa a ver o significado disso acontecer, raciocinar em cima desse processo, tende a ser muito mais fluido. E o que você via, assim, antes disso, te ajuda hoje, entendendo essas nuances, a atender os teus pacientes? Muito, muito, muito. Por exemplo, quando eu atendi, porque às vezes a gente demorava 1 ano ou mais para conseguir chegar mesmo no que estava acontecendo, porque a queixa, quase 100%, a primeira queixa não é a queixa. O primeiro sintoma não é o sintoma. E com a origem a gente já vai direto, né? Claro, uma depressão, uma ansiedade é diferente de quando chega uma dor no ombro mesmo, por algum padrão de sintoma real, às vezes uma labirintite, né? Mas você já consegue falar, não, é esse padrão, está acontecendo isso, porque você vai olhar para aquela pessoa. Você não vai pegar um CID, um DSM e tentar
pôr a pessoa nele, como a gente aprende na faculdade. Sim, né? sim. E aí você vai ver o sintoma, né? Você fala, não, o que ela tem de sintoma? Cada pessoa tem um sintoma independente, né? Ela não é o diagnóstico. Então, a gente não vai olhar para o diagnóstico, a gente vai olhar para o sintoma e trabalhar aquele sintoma específico. E quando a gente constrói, né, a história, porque cada sintoma vai dar uma nuance da história, né? É uma percepção da história que o indivíduo viveu. E quando a gente consegue saber que a dor no ombro tem isso, a depressão tem aquela outra informação, a dor no estômago tem aquela outra informação, a gente consegue construir a história que está por detrás da vivência do paciente. Eu tinha isso quando eu fazia as primeiras formações que eu fiz, se trabalhava o órgão puro, sozinho, né? E aí você não tinha combinação para entender a história. Né? Você simplesmente, ou é só estômago, faz a leitura de estômago, é uma contrariedade digesta e tchau. Mas se a gente percebe que às vezes tem 2 órgãos sendo fragilizados, 3 órgãos sendo fragilizados ao mesmo tempo, numa construção ali de percepção da vivência do paciente, a gente consegue construir uma história muito mais perceptiva para o paciente. Né? Sim. Do que se, você viveu uma contrariedade indigesta. Tá, eu vivo várias, eu vivo no trânsito, eu vivo em casa, eu vivo no trabalho, mas qual é, né, essa contrariedade? Não sei se faz sentido para ti, né? Nossa, muito, 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 muito. Perfeito. E o que você vê, assim, como as principais causas desses pacientes com depressão? Olha, Ivan, voltar um pouquinho, nesses anos todos em saúde mental, e eu vou te falar, mais de 90%, quando a gente ia acompanhar a história, chegava com queixa de ou depressão profunda, ou labilidade emocional, ou aquela tristeza que nada tirava. As características da depressão que vinha encaminhado, a pessoa procurava mesmo, depois de bater em vários médicos, né? E elas sempre tinham dores musculares. Né? Se você, né, dos que eu acompanhava. Então, a equipe, a gente tinha reunião onde a gente sentava e a gente achava que a dor que era que causava, às vezes, a depressão. Porque a gente falava, olha, é insuportável mesmo você viver com uma dor, né? Rebaixa o humor, você perde a vontade de fazer as coisas, perde a fome, perde o sono, porque não tem posição. Então, a gente ligava muito a isso, né? Sim. Hoje, claro, com a origem, porque a gente sempre tentava buscar o porquê. Porque algumas vezes chegava com uma queixa de depressão e a gente ia descobrir que tinha problema osteomuscular na hora que ela melhorava a depressão, que ela ficava bem. Aí ela falava, por que você não veio? Eu não consegui levantar da cama por conta da minha coluna, por conta eu não consegui andar, eu travei, né? Que hoje a gente sabe que é na fase que você relaxou, que aparece os sintomas. Hoje eu entendo isso, na época eu não tinha esse conhecimento. Então a gente relacionava a dor, né? Então eu tenho 3 casos, bom, tem bem mais, mas eu tenho 3 casos que me chamaram muita atenção na construção, porque chegou com uma queixa psiquiátrica, né? E depois a gente viu que tinha a parte muscular envolvida, que também contava essa história. Perfeito. Conta aí, qual que vai ser a primeira, que eu tô curioso para saber ela. A primeira é uma mulher destra. Ela trabalhava numa empresa que é multinacional, né? E ela recebeu uma estagiária na área dela, que estava formando, e ela se identificou com a estagiária e ela capacitou em tudo que ela sabia, em tudo que podia, né? Como se fosse uma filha, ou como se ela estivesse cuidando do futuro daquela estagiária.
e até incentivou, até ajudou ela a ser contratada em outra cidade, né? E ela foi. Nisso teve uma mudança do superior dessa cliente e ele começou a uma perseguição, né? Então ela tinha que ficar submetendo a ele, né? Mas ela chegou, a queixa dela principal era desânimo, não ter vontade de fazer mais nada, ficar com sono o dia inteirinho, não ter vontade de sair, perda de libido, um monte de coisa. E aí, acompanhando a história, ela teve um pai que era muito autoritário, e ela tinha que sempre se submeter a esse pai. Ela foi poder sair de casa com 18 anos. E aí esse chefe começou, então ela começou com uma dor no joelho esquerdo, fazia exames, fez ressonância, tudo, e nunca dava nada. Antes do quadro dela desanimar. Então o médico falou assim, isso daí é estresse. Sim. Quando não acho nada, o culpado é o estresse. Daí é o estresse. E virava e mexia, ela tinha essa dor dela ter que ficar pondo gelo, dela ir para fisioterapia. Ela fazia um monte, e a dor ia e vinha. Né? E cada vez que a dor vinha, ela falou que ia perdendo um pouco algumas coisas. E aí, o que aconteceu? Esse superior trouxe a estagiária para onde ela trabalhava e, rebaixou ela quando é estagiária. Sim. Né? E aí foi quando ela procurou ajuda, porque daí ela ficou numa cama, aí ela não tinha vontade de nada, né? E não queria saber de nada, não queria saber de conversar, isolada. E aí a família, né, se preocupou e buscou ajuda, primeiro com um psiquiatra, né, porque eles já falaram, ela não tá legal, né, e depois que o psiquiatra me encaminhou, né, e aí a gente vê aí um padrão de, né, quero ficar no meu cantinho, eu tomei uma decisão não muito boa. Aí aparece os 3 principais padrões que a gente fala dos conflitos, né, que podem gerar a depressão em si ou o que a gente interpreta como depressão, né? Primeira coisa, o julgamento, né? O julgamento do chefe perseguidor, né? Aquele contexto de estar sempre errado, nunca está bom o suficiente, devia ter feito melhor, devia ter feito outras coisas. E aí o que o cérebro entende? Se eu sou julgado porque eu faço, às vezes é melhor não fazer para não ser julgado. Então é como se vai gerando o que a gente chama de depressão de involução. Eu fico involuindo, né? Eu vou, para que fazer? Para que ir na academia? Para que escovar o dente? Para que me arrumar? Para que sair de casa? Para que levantar da cama? Então eu vou gradativamente perdendo aquele, eu falo aquele o ter grande, assim, aquele vontade de viver, né? Aquele amor por fazer as coisas, porque tudo que eu faço nunca tá bom. Daí você falou outro contexto, né, de ter tomado a escolha errada. Né? Então, às vezes, nunca tá bom o suficiente. A estagiária me jogou para fora do caminho. Então, as palavras, né, que a pessoa usa já dá a entender o conflito que está vivendo. E aí pega suprarrenal no contexto da alteração da liberação do cortisol. O cortisol, ele tem que estar ativo durante o dia para ter ânimo para fazer as coisas. Só que se eu vivo uma situação onde cortisol baixa, não tenho vontade, não tenho ânimo de fazer as coisas, né? E aí vem o contexto hormônio dependente também, né? Porque qual é a minha identidade dentro desse grupo? Porque tomaram meu território. Então, não sei qual é o meu território aqui dentro. E junto com o conflito de injustiça,
é uma raiva, uma contrariedade indigesta, injustiça, que gera um conflito de depressão, né? Então, é essa relação hormonal que vai gerando a sensação, né? Então, eu não tenho vontade de levantar, eu fico triste e ainda me culpando porque eu não tomei as escolhas certas, eu fui jogada para fora do meu caminho. Nossa, daí gera uma massa do conflito grande, né? Enorme. E quando ela sentiu, quando ela sentiu que a ação dela, não, sabe, que ela tinha, que ela estava impotente em relação àquele, né? E aí acho que começa aí um pouco da situação de perceber-se desvalorizada, uma desvalorização, uma impotência em fazer o que ela fazia, porque ela estava limitada, né, pelo chefe, que então ela tinha sido uma vida inteira pelo pai antes. Sim. Começou antes, né? O programante da vida foi lá no começo com o pai, né? E aí, com o chefe é o desencadeador, né? O pai geralmente é a autoridade, né? É que a gente vê como superior, o primeiro superior da vida. E aí, se aquilo não está bem resolvido no vínculo com o pai, a tendência da pessoa sempre atrair outros que são autoridades, né? Autoritários, autoridades autoritárias. Né? E aí eu não lido bem com essas pessoas porque eu não lidei bem com o pai lá de início. E aí esse processo ideal é trabalhar com o pai inicialmente para mudar aquela percepção do pai, para que eu lide melhor. Será que eu preciso estar com esse chefe autoritário? Será que eu preciso dar bola com esse chefe autoritário? Ou eu consigo entrar para o discípulo, não dar bola? Ou mudar, né, a percepção da situação? Faz todo sentido. Sim, aí se você fosse olhar convencionalmente, que eu falo, né, quando a gente olhar assim, ia falar assim, aconteceu porque ela foi rebaixada. E não é só essa história. A gente não ia, até chegar nessa relação com o pai, se não fosse a origem, porque nunca ia linkar. Ela nunca ia trazer esse pai. Sim. Até porque a gente vai resolver o momento, né? Geralmente vai ter a tendência de resolver o momento. Qual que é o problema de resolver o momento? Não há problema. Você vai ajudar o paciente, tu vai aliviar, só que vai voltar a acontecer. Porque se a base do processo está anterior, eu falo que fica cimentado aquela situação com o pai, está concretado aquela informação com o pai lá da infância, cada vez que ela encontra o chefe no outro dia, ela vai reativar o padrão e não vai sair do processo, porque ela está vivendo ainda essa situação profissional. Ou se ela vai mudar de trabalho, às vezes vai encontrar um outro chefe do mesmo padrão, vai atrair outros padrões com parceiro, às vezes, que vai reativar essa nuance do pai, né? Então, se a gente não vai na origem do processo, a pendência vai ficar, né? Deixa eu perguntar pro pessoal aí, eu vou ativar os comentários. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aí se deu para entender, se está fazendo sentido, se está conseguindo linkar essas informações até com pacientes de vocês, para a gente saber também a opinião de vocês aí, se vocês já viram essas histórias, já observaram esse tipo de situações. E aí, André, qual a segunda história? É um homem destro e ele chegou para atender porque ele tinha crise de agressividade com crises de isolamento. Ele ficava agressivo, chegava a quebrar as coisas em casa, tipo uma crise de fúria, e outros tempos ele estava... Então, ele tinha passado por um médico que não era psiquiatra, que deu o diagnóstico de bipolaridade, né? Mais uma vez, esse negócio de tentar encaixar alguém num diagnóstico. O rótulo, né? É o rótulo. E aí, a esposa dele que levou para terapia, né? Porque ela falou, não, bipolar não, porque ela leu algumas coisas na internet, ainda ficou com mais medo ainda, né? Então, então vamos acompanhar essa história que está acontecendo. E a primeira queixa dele foi assim que ele estava muito irritado, porque ele tinha sido demitido e ele estava preocupado, sentindo envergonhado, porque a sogra estava pedindo dinheiro. Mas porque a sogra já tinha um probleminha assim de gostar de fazer de vítima,
Ele com 3 filhos. Os 3 filhos foram descobertos com um problema cardíaco, que segundo a medicina eram hereditários, foi passado por um gene. Então eles tinham que ir para São Paulo fazer o tratamento. Tinha um que a qualquer momento o coração podia parar. Nossa. E ele estava muito agoniado, porque como a outra ele tinha ajudado algumas pessoas dentro de onde ele trabalhava, e depois ele foi demitido. Aí eu falei, mas o que aconteceu para você ser demitido? Ele falou que ele começou primeiro com uma dor na cervical, depois pro ombro e a escápula. Aí tá. Por acaso começou quando você descobriu que seus filhos... Sim. Uhum. E essa dor foi incapacitando ele de um tanto que ele não fazia mais o que ele tinha que fazer direito. Ele trabalhava muito no computador. E claro que os chefes não foram gostando. Sim. Né? Então, e aí... E cada vez foi piorando. E essa dor ia, voltava... E piorava cada vez que iam para São Paulo. E aí o filho dele pôs alguma coisa no coração. E era tipo uma bateria. Marca-passo. Ele tinha que ficar atento. Era tipo marca-passo, mas tinha alguma coisa que controlava. Porque quando acabasse, sim, ia ter que aplicar. Tinha X horas para trocar. E nesse inteirinho, o filho mais velho, 16 anos, infartou e faleceu. Nossa. Não teve o que fazer. Uhum. Né? Então, assim... E essa dor dele piorava, e foi descendo, e depois foi para a coluna, né? E foi quando ele começou a afastar, voltar, e aí depois ele foi demitido, né? E aí começaram as crises de agressividade, né? De não poder, de estar um dia agressivo, um dia nervoso. E aí a sogra, usando que os meninos precisavam ir para São Paulo, sendo que ia pelo SUS, ia na rua e pedia dinheiro, dando os netos. Isso deixava ele muito envergonhado, deixava ele como se ele não pudesse cuidar da família, ser o provedor. E isso suscitou o quê? O pai dele foi um pai que não deu esse suporte, por isso que a mãe era uma mãe que costumava pedir. Sim, sim. Né? Imagina eu trabalhando tradicionalmente, quanto tempo eu levaria para chegar nessa na base do processo. Sim. Que é o que a gente chama lá dentro do curso do amor de mula, né? O amor de mula é aquela pessoa, às vezes, que eu amo tanto, 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 mas dou patada. Então, eu dou patada por quê? Porque é como se eu não aceito injustiça, eu não aceito não dar conta das coisas, eu não aceito que eu não ser capaz de resolver os problemas. E aí essa pessoa, ela assume tanto aquela responsabilidade, e não é o adulto necessariamente, ele reativou na vida adulta esse padrão, né? Porque ele sentiu impotente, de mãos atadas, a situação na vida adulta. Só que, às vezes, lá desde criança, ele já vinha com essa noção de que eu tenho que estar de olho para dar suporte, para trazer a mãe para perto, para cuidar da mãe, porque eu sinto que quem deveria me proteger não está dando conta de se proteger sozinho. Então, é que se os meus protetores não estão bem, quem que me protege? Então, é como se eu tenho que proteger meus protetores para que eles possam me proteger. E baseado a situações de injustiça, né? Situações de contrariedade que ele vivia, porque aí entra os dois conflitos principais da agressividade, né? O primeiro conflito é conflito de crise de identidade, qual é o meu lugar, quem sou eu dentro da família, porque se os meus protetores não estão podendo me proteger, quem sou eu dentro da família? Então eu tenho que assumir uma posição hierárquica que não é minha.
Ao invés de ser filho, eu tenho que ser pai dos meus pais, né? E ao mesmo tempo em situações de injustiça, de contrariedade que não são agradáveis dentro desse ambiente. Então, se uma pessoa não tem um território, fica contrariada com as situações, é como se eu tenho que jogar a agressividade para fora para tomar o território de volta, para proteger esse território. Porque se eu for mansinho, deixar as coisas acontecerem, já era, o território vai por água abaixo, né? Meu território familiar, isso foi. Não, ninguém segura, ninguém organiza esse território. Então eu tenho que organizar. Então se os meus não estão organizando, eu tenho que assumir esse papel. E aí, imagina o peso, né? Vou falar a verdade, que eu vou ligar até os comentários. Alguém aqui já sentiu isso na sua vida? De que os meus protetores não estão conseguindo dar conta de proteger, eu tenho que assumir o papel de cuidar do meu pai e da minha mãe, eu tenho que resolver o problema dos meus pais, eu tenho que tomar conta. E aí me irrita quando às vezes o pai e a mãe não... Ah, por que você não tomou esse remédio? Por que você não fez aquela caminhada que eu falei para você fazer? Né? Às vezes acaba sem querer, às vezes expressando para os filhos, para o esposo, para a esposa, às vezes ficando irritado, emburrado, né? Porque nós, como terapeutas, nós temos essa sensação de querer resolver o problema dos outros, né? Só que aqui custo, né? Às vezes depende dos outros quererem resolver. Só que desde criança, às vezes a gente assumiu esse papel de que eu tenho que resolver, controlar, organizar para que os outros fiquem bem. Então imagine a impotência desse pai vendo os 3 filhos, né? Eram os únicos 3? Eram 3 só? Sim. Nossa. 3 meninos. Então os meus 3 filhos com uma doença grave. Que impotência, né? E aí, quando nós falamos de impotência, nós estamos falando de parte musculoesquelética. Sim. Então é como se quisesse colocar os filhos debaixo dos braços para poder proteger eles, estar no controle da situação. E a impressão que deu é que ele veio muito para cuidar das vítimas. Né? Quem é vítima... Então a mãe era uma vítima da história, a sogra é uma vítima da história, os filhos são uma vítima da história. Então eu tenho que cuidar das vítimas, mas quando eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não estou trabalhando. Que impotência, né, de não conseguir dar suporte aos outros quando vejo que eles estão sofrendo, vendo, dizer não para os outros é dolorido. E aí vem o chicote, né, a culpa, né, o chicote, porque eu me culpo por não ser capaz de conseguir dar conta de proteger os meus. Caramba. E aí o que ele tanto excluiu, a vida incluiu. Sim. Porque o que tanto ele envergonhou da mãe, tendo que pedir, a sogra estava pedindo. Sim. Sim. E para chegar nesse link, para ele, na hora que caiu a ficha dele, ele falou, ele olhou assim, aí ele falou, nossa, total sentido. E eu jurei que meus filhos não passariam por isso, para mim. Mas ele nem lembrava desse juramento. Uhum. Sim. E aquela marca fica lá dentro, internamente, né? Essa emoção interna que fica presa. Porque a gente é ensinado a pensar, raciocinar. Né? Não ensinam a gente a lidar com as emoções, expressar as emoções, entrar em contato com as emoções. Esconde o choro. Não pensa no teu sentimento. Fique quieto aí, não fale nada. Né? Não reclame, não fale sobre teus sentimentos. Então a gente aprende a não expressar. E fica sempre no racional. Né? Então eu tenho que achar solução, eu tenho que achar solução, eu tenho que achar solução. Então a gente tende a dissociar, que a gente fala, né? Dissociar significa eu tento ficar mais na mente do que no corpo, sentindo os meus sentimentos, entendendo o que meu corpo quer dizer. E aí, quando eu dissocio, às vezes eu deixo de me conectar com a dor. E aí, como você falou, né? Quando você traz ele de volta, o que você sentia lá com a tua mãe? Qual era o sentimento naquele momento? A gente volta para o corpo e volta a se conectar. Nossa, é verdade. E é interessante, não sei se você vê isso, mas pelo que dá a entender, você vê também, né, no processo, é que as pessoas, às vezes, elas vivem coisas na sua vida para poder aprender a perdoar aquelas pessoas que passaram na sua vida, né? Muito. Parece que é muito frequente, né? Por exemplo, aquela mãe que engravidou antes do casamento, a filha engravida antes do casamento para sentir o que era aquele sentimento da mãe.
o pai que era agressivo, às vezes o filho, às vezes se torna um pouco agressivo com seus filhos para entender o que é ser o pai, é estar na pele do pai dele para poder perdoar o pai. Ah, agora eu entendo que adulto também age por impulso. Sim. Adulto também erra. Sim, bastante. E aí, só que a gente nem sempre toma consciência disso, né? As pessoas nem sempre tomam consciência disso, porque elas acabam entrando no mesmo padrão, né? De ficarem na irritabilidade, deixa eu tirar os comentários de novo, a ficarem mais na irritabilidade. Ah, não, meu pai, não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual ao meu pai, e acaba sendo igual ao pai. Não quero ser igual à minha mãe, acaba sendo igual à mãe. E às vezes não se toca que está sendo assim, está repetindo Sim. aquele padrão. Sim, para ele foi, acho que a virada da chave. Sim. Porque a emoção grava o conflito e a emoção desfaz o conflito. Porque quando a gente tem muitas pessoas e muitos terapeutas, né, principalmente, que não se permite se conectar com as suas emoções. E aí eles querem resolver os seus conflitos racionalmente. E ao quererem resolver seus conflitos racionalmente, eles não se permitem se conectar com a emoção, porque foi a emoção que gravou o conflito. É somente me conectando com a emoção que eu vou poder me libertar daquele conflito. E aí eu quero... Ah, não, eu entendi meu pai. Tá? Não, eu entendi. Não, eu perdoo meu pai. Mas é aquele perdoar da boca para fora, né? É aquele... Eu só expresso... Ah, não, tá. Mas lá tudo tá debaixo do tapete. Tá lá. Porque nós tendemos a vir nós profissionais da área da saúde, terapeutas, com situações de desvalorização intelectual e conflitos de impotência. E aí eu quero ser potente, porque eu quero ser capaz de resolver meus próprios problemas, e além do mais, eu quero ser inteligente para resolver meus próprios problemas. Só que às vezes a gente não consegue sozinho, a gente precisa da ajuda de outras pessoas. Mas como eu tenho que ser capaz, eu não posso pedir ajuda. Como eu tenho que ser capaz, eu não posso delegar a função para outra pessoa me cuidar. E isso foi um grande erro que eu cometia no começo, sabe, André? Eu cometi esse grande erro de ir para uma massagem e ficar tentando me trabalhar com as minhas próprias técnicas dentro da massagem. Interpretar com as minhas próprias técnicas o que estava acontecendo. Ir para uma terapia e interpretar com as minhas próprias técnicas. Ao invés de me permitir deixar ser atendido. Tá? Deixar sentir. Porque eu ficava no racional e eu não entendia isso. E foi a duras penas que eu entendi, né? Que eu precisava me permitir. Sim. Porque quando a gente fica muito cheio na cabeça, a gente não se permite integrar as informações. E a mesma coisa ir para um curso com a cabeça cheia de outras informações. Então, às vezes a gente vai julgando as informações do novo curso. A gente vai tentando conectar as informações com o curso anterior. Só que não deixa a cabeça livre para conectar naquele conteúdo, né, que está acontecendo naquele momento. Não sei se faz sentido para ti. Faz. Se a gente não pensa fora da caixinha, a gente vai tender a olhar o mundo sempre assim, ó. Ou tudo ou nada. Uhum. Não é assim, né? Nada é tudo ou nada, certo ou errado. Não são extremos. Somos tudo. Né? Eu acho que é bom, mas a gente também é mal. Sim, com certeza. A gente tem as polaridades dentro de nós. Temos as duas polaridades. Da mesma forma que o yin yang, com aquele símbolo do pretinho, o branco tem dentro do preto e o preto tem dentro do branco. Então a gente tem de tudo um pouco nesse processo. Uhum. E aí, qual que é o terceiro caso? O terceiro chegou com uma depressão profunda. Tipo, me deixa morrer. É um homem destro e ele estava afastado, porque ele tinha caído de moto, fraturado, acho que o punho e o tornozelo do lado direito, ou do lado esquerdo agora, acho que é do lado esquerdo. E ele estava afastado, e como ele trabalhava e ele fazia muita hora extra, tinha um monte de coisa,
o salário tinha diminuído bem, que ele estava pelo INSS, e ainda o INSS tinha negado alguma coisa, então, né? E a esposa, para ajudar, foi trabalhar, ela não sabia fazer muita coisa, ela foi fazer faxina. Sim. E aí ele começou com dor na perna direita, e não melhorava, então ele fraturou a esquerda, porque era no contrário. E a dor foi até o tornozelo. Era uma dor que começava no quadril e ia até o tornozelo. Ele não conseguia, às vezes, pôr o pé no chão, que dava choque, dele sentir formigar, dele não ter sensibilidade. E começou com isso, tá? E aí, depois, à medida que quanto mais ele ficava com essa dor, mais ele ficava tenso, mais ele não conseguia fazer as coisas. E aí entrou que ele se sentiu não dando suporte, ele se sentiu julgado pela família, porque ele também teve um pai que não dava suporte financeiro. O pai recebia e perdia em jogo, e gastava em bebida, e não trazia dinheiro para casa. E a mãe que ia passar roupa, lavar roupa, fazer essas coisas assim. Então, as irmãs e a própria mãe, ele interpretou, não que elas julgaram, acusaram, ele via como julgamento dele não tá dando um aporte de dinheiro em casa e tá sendo da esposa, né? O tempo ainda que ele ficou sem o INSS pagar. Né? E aí ele foi quando ele entrou, ele não tomava banho, ele não comia, ele emagreceu, né? E foi bem difícil, ele não aceitava nem conversar. Para conseguir, né, com ele não aceitava nem tomar medicamento. O médico foi na casa dele, avaliou, mas nenhum medicamento ele aceitava. Tipo, nada, eu vou ficar aqui até eu morrer. Desistiu. Desistiu. Era um sentimento assim de eu não consigo ir para ação, eu me sinto muito desvalorizado, eu não consigo dar nem uma direção, nem um passo, né, para ir atrás do sustento da minha família. Né? Então, esse foi uma depressão, assim, nem em 15 dias ele emagreceu bem. E ele não tinha filhos nessa época? Ele não tinha. Ele não tinha, ele não tem, né? Mas, assim, era uma, né, essa desvalorização, essa impotência. Aí, depois, no exame, deu que ele estava com alguma inflamação no tendão de Aquiles. Mas, como era desde o quadril, a gente, né, já avalia o que era, né, o sentimento dele de impotência para tomar ação, para ir atrás, né? Porque mesmo quando ele voltou a receber o dinheiro, não era o dinheiro suficiente. Sim. Porque ele trabalhava, ele fazia muitas horas extras para receber o salário que ele recebia. Nunca era satisfatório, né? Não. Tem que estar sempre correndo para buscar mais, correndo. E aí vem aquele contexto que você falou antes do julgamento, né? Essa desvalorização, julgamento. E se eu me sinto julgado, nunca tá bom o suficiente. Se nunca tá bom o suficiente, eu acabo, às vezes, desmotivando, perdendo esse ânimo de viver, ânimo de fazer as coisas, ânimo de me cuidar, né? Como você falou. Sim, a palavra que ele usou para mim, quando eu consegui, foi desespero. Sim. E uma coisa importante, né, André, para a gente comentar aqui com todos que estão ouvindo, é que sempre nesses casos é importantíssimo
estar num tratamento complementar. Tá? Nós, como terapeutas, nós não somos psicólogos, não somos psiquiatras, né? Então precisamos ter a integração de ferramentas. É importantíssimo deixar esse paciente o mais equilibrado possível, né? Mais em equilíbrio possível. Nós vamos fazer a nossa parte, mas antes de fazermos a nossa parte, é importante esse paciente ter o tratamento psiquiátrico, é importante estar fazendo psicoterapia, né? Porque nós trabalhamos com um tratamento complementar. Nós vamos complementar aquilo que o médico está fazendo. Nós vamos complementar aquilo que o psicólogo está fazendo, né? Trabalhando e auxiliando em grupo para que a melhora aconteça. Por quê? Porque esse é um dos grandes casos que é perigoso mexer, né? Às vezes tem pessoas que vêm me falar, André, que vêm de outras formações e falam, vamos lá, vamos atender, vamos fazer tudo lá para resolver o problema do paciente. Só que a gente fala dentro do curso que existe a lupa preta. Então, na avaliação do paciente, a gente tem a lupa branca, a lupa vermelha, né? Então, a gente faz a avaliação, depois conecta com a origem emocional dos sintomas, depois olha os pontos positivos de tratar o paciente e agora olha os pontos negativos de tratar o paciente. O que seriam os pontos negativos? Quais são os danos que eu, no tratamento, vou poder causar no paciente. Às vezes o terapeuta não tem essa noção, né, que ele pode causar um dano. Ele só acha que vai causar melhoras. É que nem eu querer obrigar o meu pai e minha mãe a serem do jeito que eu quero. Eu não estou pensando nos danos que eu vou causar neles, por eles serem igual ao que eu quero que eles sejam. Eu só penso em que, não, minha vontade é dar fazer bem-estar para o outro. E aí eu faço a todo custo. E não é a todo custo. Todo custo pode ser a morte. Né? Claro. Então a gente tem que cuidar. Morrer curado não é uma opção para nós. Tá? Porque às vezes o paciente, a gente vai trabalhar com ele e existem conflitos que podem gerar risco à vida. Né? Que é Sim. A arritmia, podendo causar um ataque cardíaco na hora de trabalhar com o paciente, a questão do diabetes, podendo causar uma hipoglicemia, a questão da asma, né? Que a gente pode tratar a laringe, a musculatura da laringe, causar um mal asmático, a gente pode, no diabetes, ele causar um coma por hipoglicemia, nós podemos, num paciente com pensamentos suicidas, causar um suicídio. Sim, se tiver constelado. Então, ele já está, né, nessa balança emocional. Então, se a gente mexe com ele, sai da depressão para uma euforia, na euforia ele pode cometer ação. É o que na tradicional a gente fala, cuidado com a melhora. Porque é na melhora, né, que ele vai pro ato. Então, nesse caso, o pequeno movimento que eu fiz foi para ele aceitar a primeira medicação. Sim, perfeito. Perfeito. Né? Porque ele não estava aceitando nada. Como ele não comia, só água que ele tomava um pouco. Então, assim, foi aceitar o medicamento, começar a comer aos poucos, né? Como você fala, descascar a cebola, para depois a gente trabalhar, garantir que ele tinha o suporte, porque, assim, o medicamento, posso falar porque eu trabalhei muitos anos, o antidepressivo, ele tende a piorar os sintomas depressivos. Por isso que os psiquiatras associam ansiolíticos ou outras medicações, né? Porque ele mexe com o neurotransmissor. Então, algumas pessoas não querem porque fala que pioram. E não é que pioram, é porque é um dos efeitos, né? Então, as pessoas falam assim, meu marido, ou meu esposo, ou eu comecei e piorou o sentimento. Piorou por quê? Porque tem que estar associado a um outro medicamento, né? Então, o que eu aconselho assim, tá sentindo isso? Liga. As pessoas parecem que têm medo de ligar, têm medo de perguntar, né? Não sabe o que vai achar de resposta também. Então, eu faço toda essa orientação para o familiar, o que ele tem que prestar atenção, o que ele tem que tirar de perto, o que ele não tem que tirar, da medicação, o que a medicação pode causar, porque tem profissionais e tem profissionais que passam e não falam o que pode causar. E aí, quando você vai lá e toma, você não vai tomar um medicamento para te piorar. Não. Você vai tomar um remédio para dor para te dar mais dor?
né? A não ser que você for saber que pode acontecer isso, como quando a gente faz o atendimento, fala, olha, pode ser que você sinta isso, aí piore isso, mas é para melhorar. Então, eu vejo que é muita falta de informação. Sim. Né? Principalmente na área da saúde mental, né? Sobre os efeitos que o medicamento pode tomar, o que pode dar, o que não pode dar, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, né? E aí, por isso que se cria, às vezes, uma mentalidade, eu não vou tomar medicamento. Sim. Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações. E aí, Ivan, você trabalha com muita responsabilidade. A gente tem que, né? A gente é profissional da área da saúde, todos nós, ou terapeutas, a gente tem que ter responsabilidade. A gente está lidando com vidas, né? Não tem como não ser responsável se eu estou lidando com uma vida de uma outra pessoa. Né? E por isso que no curso a gente prega muito não fazer, a gente querer ser o salvador da pátria, a gente querer ser Deus. A gente não é Deus. A gente está só auxiliando a outra pessoa. É o caminho da outra pessoa. Então a gente tem que ter responsabilidade porque a gente está mexendo com vidas, né? André, muito obrigado aí pelo teu compartilhamento. Nossa, foi fantástico todos esses casos aí. Deu para a gente explicar muita coisa para o pessoal que às vezes não tem muita noção ainda dessas vivências com relação a entender como a depressão, entender esse contexto dos sintomas físicos. E eu espero que tenha ajudado aí cada um aí já colocar informações na cabeça para que o processo possa fluir da melhor maneira possível aí nos seus atendimentos ou com a sua vida também, porque nós todos temos as nossas cargas. E conta aí, André, onde que o pessoal pode te encontrar, qual é o teu Instagram, se querem buscar uma consulta, ou como é que pode fazer contigo? Eu tenho na minha cidade um consultório físico, mas eu atendo mais online. O Instagram é terapia.andreabocardo, que é o Instagram. E tô nas redes sociais, lá tem o link, tem o meu WhatsApp, né? E quero te agradecer pelo convite, como eu falei, é uma honra. Outro dia eu estava vendo o teu vídeo, hoje eu tô aqui compartilhando com você. E se alguém tem dúvida, gente, só faça os origens, porque se eu pudesse ter escolhido, né, eu economizava dinheiro e aprendia mais. Muito obrigado, André. Fico feliz de você fazer parte aí do nosso grupo de estudos da comunidade Origens, mas hoje a André ela não faz só parte da comunidade Origens, que é o grupo de profissionais que estão ali para dentro do curso para compartilhar suas experiências, porque nós temos o grupo, né, do Telegram, que é dos alunos onde a gente compartilha, a gente troca ideias, todos crescemos juntos, porque o que eu falo aqui numa mesa, se só uma pessoa está falando, aquela pessoa que fala não aprende. Então eu gosto de aprender também. Então a gente compartilha informações, conhecimentos e trocas ali que fazem com que todos nós cresçamos juntos, né? E a Andrea hoje ela faz parte do Mastermind Conexão. O Mastermind é um grupo da elite da origem emocional dos sintomas. É aqueles que querem realmente compartilhar muito mais os seus conhecimentos, querem crescer cada vez mais. É quem já finalizou o curso e tem interesse de aprofundar muito mais no conhecimento, além da origem emocional dos sintomas, né? Que às vezes entre o céu e a terra existem mais coisas que a gente pode imaginar, né? Então a gente não fica só às vezes na origem emocional, a gente entra em outros níveis de consciência, outros níveis de informações para que a gente possa crescer ainda mais como pessoas. Primeiro, para depois ajudar os nossos próximos e aos nossos pacientes a crescerem também, ter uma vida mais harmoniosa e feliz também. Então, fico muito honrado de tê-la junto a nós, no nosso grupo, e para ter todo esse compartilhamento, todo esse crescimento, todos nós juntos, né? Então, muito obrigado, André. Eu que agradeço. Lembrando, pessoal, que hoje, às 7 horas da noite, tem outra live de perguntas e respostas do minicurso Terapeuta da Origem. Então, eu vou fazer uma live para responder ali com flipchart, para responder ali os detalhes que possam ter ficado faltando aí de dúvidas, né? Porque eu falo, né, André, dentro do curso que, às vezes, quando a gente responde por áudio, é uma coisa. Quando a gente responde com o quadro negro ali, com o papel, às vezes dá para entender visualmente, né? Porque tem pessoas que são mais visuais. Elas precisam ver a informação, não precisam só ouvir. Então, a gente vai fazer
uma live para explicar alguns detalhes visualmente, para que todos consigam compreender ainda mais como a gente faz dentro do curso holístico, que tem a mentoria de uma vez por mês, 2 horas de trocas comigo ali de informações e conhecimentos. Então, essa é a sexta live já da semana do mini curso Terapeuta da Origem. Um grande abraço a todos. Essa live está gravada no feed e eu vou compartilhar com a Andréia para ela gravar no feed dela também essa live. Então vai ficar nos 2 feeds, da Andréia e no meu, para que a gente possa aí vocês assistirem, reverem e tomarem todo esse conhecimento da origem emocional dos sintomas. Um beijão, Andréia. Um ótimo sábado para ti. Um grande abraço. Tchau. Tchau.